Olá! Iniciando mais um programa 5 Sentidos, hoje no nosso quadro de gastronomia faremos mais uma vez uma receita de risoto. Mas dessa vez, que tal você aprender a fazer um risoto um tanto quanto diferente? Um risoto de queijo Boursin com pistache, juntamente com figo turco. Na sequência, iremos até o Armazém das Fábricas conferir todas as novidades para esse inverno. Vem comigo, pois o programa está só começando. No nosso quadro de gastronomia hoje teremos uma receita de risoto, mas não uma receita trivial, uma receita um tanto quanto diferente. Que tal você aprender a fazer uma receita de risoto de queijo Boursin com figo turco? Simplesmente delicioso e muito fácil de ser feito. Como de praxe, precisaremos de uma saltese e é claro que para fazer o risoto necessitaremos de um arroz especial, do qual seja o arroz arbóreo, o carnaroli ou o vialone. Neste caso estou usando o arbóreo, que é um arroz italiano e que contém um tanto quanto mais de glúten do que os que a gente tem o costume de usar. Para dar uma diferenciação ao nosso risoto, também usarei um pouquinho de manteiga de garrafa. Coloco a manteiga, que tem um sabor extraordinário, um pouquinho de azeite de oliva com saborização de pimenta, para dar aquele toque todo especial, e incluo o arroz. Opcional, caso você queira, pode colocar cebola, não há problema algum. Tanto que muitas das receitas são feitas com cebola. Mas como a gente sempre tem as pessoas que não gostam de cebola, faz da forma que você achar melhor. Aqui iremos incorporando o arroz e também a manteiga. A manteiga de garrafa e arroz, para quem estiver em Balneário Camboriú, encontra facilmente a granel, o arroz no caso, no Armazém do Colono, situado na rua 1500. Ali você encontra um arroz de ótima qualidade, sempre novinho, e também a manteiga de garrafa que vem direto no Nordeste, que vai dar toda a saborização diferenciada ao nosso prato. Vocês podem ir percebendo que o arroz vai ficando branquinho por dentro e um pouco transparente por fora. Esse é o ponto ao qual a gente faz uma deglaciação com o nosso vinho. Como o nosso prato é um pouco adocicado, estarei usando como opcional um vinho do Porto. Que fará também toda a diferença na finalização e no cheirinho, mas isso você só vai saber quando fizer em casa. E agora, aos poucos, como todo bom risoto, iremos acrescentar um pouco de caldo. Eu elegi um caldo de legumes para que a nossa receita fique bem delicada. Incorporamos, lembrando que um risoto é feito muito rapidamente. As pessoas às vezes têm medo de fazer por ter medo de errar. Isso não é o problema, basta você conseguir fazer certinho passo a passo. Primeiro, sempre colocando um arroz de boa qualidade, sendo que ele seja o vialone, o carnaroli ou o arbóreo no qual a gente está usando. Isso formará aquela pasta que é o nosso risoto com toda aquela cremosidade. Você poderá acrescentar sempre o ingrediente tema que você preferir. Hoje estou usando um figo turco para fazer um prato diferenciado, juntamente com o queijo Boursin. O que é o queijo Boursin? É um queijo leve e delicado, que encontramos já aqui em Balneário Camboriú e em toda a região, que ele tem uma consistência como se fosse de um requeijão. Neste caso, deixaremos de lado o queijo parmesão para dar a saborização ao nosso prato, porque esse queijo é muito delicado. Então, no caso de acrescentar qualquer outro tipo de queijo, ele mataria com o nosso sabor. O queijo Boursin, a gente encontra ele com alguns componentes. Neste caso, estou usando com pistache, que vai dar um sabor bem diferenciado ao nosso prato. O figo turco também encontramos em pedaços de 250 gramas no Armazém do Colono, desta forma, que nada mais é um figo desidratado. Depois a gente pica dessa forma. Aqui onde estou, nesse ponto da minha receita, poderemos estar usando qualquer tipo de ingrediente. Isso faz com que o risoto seja um prato muito fácil e que aceite qualquer tipo de coisa. Acrescentaremos um pouquinho de sal. Lembrando que quando você coloca um pouquinho de queijo, cuidar sempre no sal. E esse é um prato bem diferenciado. É um risoto que você pode estar servindo tanto quanto o prato principal, tanto quanto a entrada, porque ele ficará perfeito da forma que você o apresentar. Os ingredientes não matarão, mas um conselho:
O mais importante e o mais gostoso é que você sirva com uma carne branca ou com peixe. Mexemos mais um pouquinho. Essa é a parte de ter todo o cuidado com o nosso prato, porque o risoto é o seguinte, não pode colocar água de uma vez só, senão o que acontece? Empedra. E a água que você colocar ou o caldo que você eleger para ir acrescentando e incorporando no nosso risoto, lembrando, sempre tem que ser fumegante. Caso você coloque um pouco de água fria, o que vai acontecer? Vai acabar com a cocção e você terá que começar tudo de novo, o que acaba acarretando totalmente no processo final do nosso prato. Aqui o nosso risoto já tem uma coloração devido ao vinho do Porto que eu acrescentei. Agora, irei acrescentar os cubinhos de figo turco para que eles fiquem macios e vão saborizando o nosso prato. Uma peculiaridade do risoto que algumas pessoas não entendem é que ele não é, na finalização, um arroz tão macio quanto o que a gente tem costume, o parboilizado ou o branco. Ele é um pouquinho al dente. Isso é uma característica do risoto mesmo italiano. Este aqui é o ponto exato do nosso risoto. Agora, eu posso desligar o meu fogo e nessa hora acrescentar o queijo Boursin, que dará toda a cremosidade e diferenciação ao nosso prato. Outro detalhe é que, em hipótese alguma, o risoto deverá ser servido num prato raso. Sempre num prato fundo. Olha só, aqui já podemos perceber tamanha cremosidade que ficará no nosso prato final. Lembrando que, por ser um queijo que contém muito menos caloria do que a manteiga, você pode estar usando ele sem medo. E o nosso prato fica bem menos calórico. E para identificar nosso ingrediente tema, um pedacinho de figo turco. E essa é a nossa sugestão de hoje. Lembrando a você que um risoto pode ser feito de qualquer ingrediente.